Bora de mais histórias, bora de acontecido comigo no mundo da venda. Eu falei com vocês que todos os dias eu faria o possível para gravar um vídeo e postar para vocês à tarde também, né? De manhã já tem vídeo e à tarde gravar vídeo também para vocês. Gente, trabalhando e agradecendo, porque nós somos artesãos com muito orgulho, né? E hoje eu vou contar um perrengue que eu passei por trabalhar com vendas. Esse foi um perrengue imenso, onde eu tive que me superar, eu tive que me virar, me dobrar em três. Eu entrei numa loja uma vez e lembra que eu comentei com vocês sobre um patrão que eu tive, excelente para vender? Pois é, esse meu patrão, ele tem irmãos que também é comerciante aqui em Bela Vista. E eu trabalhei para ele e para as duas irmãs dele que tinha loja, que tem loja, né? Uma delas não tem mais, não. E quando eu entrei nessa loja, era uma loja de cama, mesa, banho e vestuário também. Tinha de tudo dentro dessa loja, de tudo. Eu já comecei, não é por nada não. Vocês podem até achar que eu me acho. Mas quando eu comecei lá, eu fui muito bem, é, assim, deram muitas boas referências de mim, né? Eu fui bem falada lá. Então eu entrei no meu primeiro dia, gente, acredite se quiser, no primeiro dia teve uma menina, né, que trabalhava lá, que assim, se intitulava como a melhor nas vendas. E de fato ela era. Elas eram três que trabalhavam lá. E eu entrei, uma saiu, eu entrei, né? E a menina era a melhor para vender. Aí o meu primeiro atendimento foi um rapaz. Na época estava fazendo muito frio. Era época de frio aqui. Aí eu peguei esse rapaz para atender, ele estava procurando uma jaqueta. Eu lembro perfeitamente desse dia. Ele estava procurando uma jaqueta. E aí eu peguei a jaqueta, várias jaquetas, mostrei para ele, ele foi experimentar. E aí quando eu vi que ele tinha gostado da jaqueta, já estava escolhendo qual que ele queria, eu já peguei a camisa, camiseta, cinto, carteira, peguei os outros acessórios, né? Para combinar. Mas isso depois que ele escolheu a jaqueta. E é que esse moço levou uma jaqueta cara, ele levou uma camiseta e uma camisa e um cinto. Gente do céu. A tal da inveja no mundo do trabalho da gente é uma coisa horrorosa. Eu não dei conta de trabalhar muito nesse lugar, não, por conta disso. Porque, assim, eu corto mal pela raiz, sabe? Essa menina, ela não sabia o que. Assim, sabe quando você olha na cara da pessoa, você vê que a pessoa tá se retorcendo? Ela tava se retorcendo. E nesse dia, eu percebi que ela ficou, assim, muito diferente, sabe? Assim, agressiva comigo. E as horas foi passando do dia e eu fui atendendo o pessoal do jeito que eu era acostumada. Quando eu fiquei sabendo que não era daquele jeito, porque eu tinha que esperar a minha vez de atender, eu pensei, puta merda, então eu tô fora daqui. Eu não sou assim, não. E olha, eu não trabalho desse jeito. Eu sei que essa menina teve que tomar até fluoxetina. Sério, gente, seríssimo. Ela teve que tomar até fluoxetina. E aquilo ali já me deixou muito mal, muito mal. E aí eu tive até uma conversa com a patroa nesse dia. Eu falei assim: olha, foi uma surpresa para mim saber que eu não vou poder atender a clientela aqui como eu tô acostumada. E eu ainda falei para ela assim, falei, olha, o seu irmão não me treinou para trabalhar assim. Lá na loja dele a gente atendia até 10 clientes. Se você conseguisse ser prestativa com os 10, você podia atender. E eu não dou conta de trabalhar desse jeito. Aí ela, não, mas se eu mudar o jeito de trabalhar, bem que eu concordo com esse seu jeito de trabalhar. Mas eu tive que estabelecer isso porque senão dá briga aqui. E eu falei, pois é, mas eu não entendo por que que dá briga, porque
até onde eu fui orientada, o vendedor ele tem que ter agilidade. Ele tem que reconhecer o cliente e mandar ver. Aí ela achava o máximo, mas ela tinha medo de mudar as regras do jogo por conta da encrenca, né? E aí os dias foram passando e essa moça, assim, sempre mal comigo, sabe? Foi, assim, o primeiro e o único caso que eu enfrentei dentro do mundo das vendas. Porque, gente, é um mundo cheio de competitividade mesmo. Eu sei disso. Eu sei porque não é de hoje que eu tô nele. Eu sei que é. E aí eu segui, né? Pensei, eu vou ter que trabalhar dessa forma. E para mim vai ser horroroso. Mas aí fomos seguindo. E até que estava insustentável, né? E eu falava, um dia eu falei para todo mundo, falei assim, olha, eu não consigo trabalhar desse jeito. Eu não vendo assim, eu sou acostumada a vender diferente. Eu vendo para quantos clientes aparecer dentro dessa loja. Eu sou do tipo assim, se eu estiver atendendo um e o outro entrar, eu consigo manter a atenção para os dois. Eu não estou acostumada e para vender, para você fazer comissão e ter meta, trabalhar desse jeito, cheia de restrição, eu acho meio difícil, porque se um cliente entrar aqui e quiser fazer seu orçamento e for a minha vez, e aí? Aí fui levando. Só que o tempo foi passando, eu fui ficando assim, cada vez mais angustiada, mas estava dando para levar. Quando foi um dia, esse foi um perrengue. Ela vendia também enxovais para bebê. E tinha uns carrinhos lá. Aí tinha um da Galzerano, que era um carrinho assim de alto padrão, e mais dois modelos mais inferiores, porém eram bons também. Entrou uma senhora, e uma coisa também que deixava essa moça muito irritada, essa garota competição muito irritada, é que eu conhecia muita gente na cidade. Muita gente. O pessoal entrava lá e falava, ah, Bruno, você tá aqui, não sei o quê, sabe? Entrou uma senhora que tinha sido minha vizinha aqui, mas que já tinha mudado e eu nunca mais tinha visto. Ela entrou na loja e me viu. E ela veio direto em mim. Tinha isso, né? O cliente ele vinha direto. Então, quando isso acontecia, a gente podia atender, segundo a patroa. E isso acontecia com muita frequência. Por isso que estava dando para eu levar. Então, os meus conhecidos entravam, eles iam direto em mim. E essa senhora veio em mim e falou que estava procurando um carrinho de bebê, porque a netinha dela ia nascer. E eu atendi ela super bem, não só na parte dos carrinhos, do bebê conforto, mas eu fui para a parte do enxoval. Eu sei que eu acabei vendendo o carrinho da Galzerano, que era o melhor, e vendendo também são aqueles kits, saída de maternidade, super cara para essa senhora. Ela abriu o crediário na loja, ela não tinha, ela abriu o crediário na loja, eu abri o crediário dela, ela se tornou cliente. E aí eu fiquei de entregar depois, levar o carrinho, né? Eu e o patrão levar o carrinho na casa dela. O patrão, né? Levar o carrinho na casa dela. Tudo bem. Só que depois que ela foi embora, essa moça tinha falado que já tinha vendido o carrinho. Menina do céu. Eu pensei, é hoje que ela vai apanhar. Essa menina tá testando a minha paciência. Aí eu falei, ah, já tinha vendido? Então por que não colocou o papel escrito vendido? Porque quando a gente vende um produto, a gente coloca vendido. Se for só aquele produto que tiver no estoque. Ah, eu não coloquei porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Inventou uma tranheira. Gente do céu, ela inventou uma tranheira, sabe? E aí a pessoa que ela falou que tinha comprado o carrinho realmente foi lá na loja e fez a compra. Só que eu entendi tudo. Ela não tinha vendido. O pessoal, a mulher que estava até buchuda, e o marido, que eram vizinhos lá da loja, que tinha uma lanchonete, eles tinham apenas separado e já tinha dias, eles não tinham certeza, mas quando ela viu eu fazendo a venda, ela foi, porque eu vi que ela saiu, ela foi na lanchonete e lá ela lavou a cabeça do pessoal.
E eles decidiram levar o carrinho. Então, eu vi aquilo, sabe? Eu vi eles lá e negociando esse carrinho e tudo. E eu falei pra patroa, eu falei, sim, ela tá falando que vendeu o carrinho, só que ela não colocou papel. Eu já vendi, a dona já assinou, já foi embora, inclusive deu até entrada e parcelou o resto da compra. E agora, o que eu faço? Olha o tamanho do problema, porque a pessoa já tinha dado a metade do dinheiro. E ela estava esperando a mercadoria. Então, assim, para resolver rápido, seria: vamos desmanchar essa compra, vamos levar as promissórias, vamos deixar só a saída de maternidade, devolve o dinheiro, pronto, né? Só que eu peguei isso assim, ó, como. Gente, e eu não sou desse tipo de coisa, sabe? Eu prefiro cortar o mal pela raiz, como eu já falei para vocês, do que ficar com essa medição de força, né? Até porque quando eu entrei lá, eu tinha sido muito bem recomendada para ela. E aí eu fiz jus a isso, porque ela virou para mim e falou assim: você, pelas recomendações que eu tive, você tira isso de letra. Eu falei, tiro mesmo. E eu vou mostrar para todo mundo aqui como é que vende. Agora vocês vão me ver vender. Peguei o catálogo da Galzerano, que era dos móveis, né, das coisinhas de bebê, e falei pro patrão, vamos lá comigo. Ele falou, não, eu vou com você. Só que ele, tipo, tinha facilitado pra menina, né? Mas, sim. Eu falei, agora você vai lá comigo, porque eu quero que você testemunhe como que é que vende. Aí tava a moça, a menina, né, que é colega de serviço, a outra vendedora, que coitadinha, comia na mão da outra, vendia só quando a outra deixava. E a patroa e o patrão. Aí eu falei assim, olha, peguei o catálogo, falei, agora eu vou ensinar vocês como é que vende. Agora eu vou fazer uma venda aqui. Porque qualquer outro cliente ficaria puto da vida com isso. Mas ela não vai ficar, ela vai comprar outro produto, ela vai ficar com o outro produto, porque eu vou fazer ela ficar, e vai continuar sendo cliente de vocês. E ela é uma ótima cliente, porque eu conheço ela das casas velhas, ó, de Altos Carnavais. Eu coloquei ela aqui para ser cliente de vocês e ela vai continuar. E realmente ela foi, até falecer. Vamos lá. E eu fui no caminho pensando, o que eu vou falar para ela? E com uma raiva dessa menina. Chegou lá, eu chamei, oi, dona Nazaré, só tá boa? Dona Nazaré, houve um pequeno problema. E expliquei para ela o que tinha acontecido, que o carrinho tinha sido vendido, né, já há alguns dias. A moça tinha colocado a plaquinha, só que alguém tirou essa placa quando foi organizar o depósito, porque realmente estava no depósito, e ficou sem a plaquinha. E a moça, como não estava lá, eu inventei um monte de coisa para ela, sabe? Falei, mas o neto da senhora, a netinha da senhora, não vai ficar sem carrinho. Aí eu comecei a mostrar para ela o que eu já tinha mostrado, só que eu mostrei para ela no catálogo. Falei, olha, além desse da Galzerando, nós temos esse modelo, que também é um modelo super indicado para recém-nascido, por quê? Ele é um carrinho menor, ele cabe em qualquer lugar. O outro, ele dobrava, mas não ficava bem achatadinho. Esse aqui já fica. E outra coisa, ele vira uma cadeirinha, e fui falando. Ele vira uma cadeirinha que é isso, que é aquilo, é da marca Galzerano também. E fui falando tanta coisa para ela. E aí ela falou, e falei, depois de eu apresentar mais os outros dois modelos, bem assim, caracterizando todos, eu mostrei também um bebê conforto. E eu falei para ela, e agora eu tenho uma notícia para a senhora. Ou a senhora desfaz a compra e fica com esse carrinho, e a gente faz as notinhas em outro valor, né? Porque ele é mais barato, ou a senhora deixa como está e leva também o bebê conforto. Porque o carrinho que ela tinha escolhido era um carrinho muito caro. E dava, o valor de um carrinho dava um bebê conforto e mais um outro carrinho simples da Galzerano. Ou seja, 2 itens. 2 itens necessários, que ainda falei para ela. Falei, olha, 2 itens necessários para a senhora ver. Se a senhora deixar as notinhas como está, eu sei que ia aumentar só R$10, né? E a gente joga em qualquer nota dessa aqui. A senhora vai levar um carrinho e um bebê conforto. Pelo mesmo valor do outro carrinho, entendeu?
Então, a senhora, o bebê conforto, os pais vão precisar. Até para ir levar para vacinar, precisa do bebê conforto para ir de carro. Então, a senhora leva um bebê conforto e um carrinho. Ah, mas ela aceitou na hora. Menina. O patrão que chamava, já faleceu, Sidney, também. Ele ficava olhando para mim assim e pensando, olha só, é tudo que eu preciso mesmo na minha loja. Porque assim, lá na hora que estava acontecendo lá o balacobaco, até a moça falou, essa moça que fez a venda falou, agora tem que ir lá e desmanchar a compra. Ué, deixa só a saída de maternidade. Só que, talvez, dependendo do cliente, ficaria com tanta raiva, tão chateado, que ia devolver tudo, até a saída de maternidade, né? Só que eu pensando nisso, eu falei, não, me dá o catálogo da Galzerana aqui que eu vou levar. Ah, mas pra quê? Eu falei, vocês vão ver, eu vou vender. E aí eu conversei com ela, ainda tomei café, dei uma olhada, peguei uns caju. Ela me deu uns caju lá do quintal da casa dela. E a compra continuou. Depois ela falou assim, aí depois eu vou passar lá porque eu quero ver mais umas roupinhas. Adorei a saída de maternidade. Então tá. Cheguei lá, tava todo mundo com cara de bosta. Tipo assim, ela tava numa satisfação, porque eu acho que ela pensou assim, pronto, perdeu a venda, coitada, né? Porque naquela época era caro o carrinho. Aí a patroa falou assim, e aí, o que que deu? Eu falei, o que que deu? Que agora ela vai ficar com mais um bebê conforto, o Sidney vai levar um carrinho, um bebê conforto para ela, e ela quer vir ver mais umas roupinhas. Falei para você que eu não sou mulher de desmanchar a venda desse jeito, não. Desse jeito, não. Por outras questões, pode até ser, mas eu vou tentar fazer de tudo para não perder. Mas por essas razões, negativo. E aí eu falei, e da próxima vez, se vender realmente um produto, vocês precisam colocar vendido. Porque a preferência era minha. Quem vendeu, quem embalou para entregar fui eu. Enquanto está separado, não tem garantia nenhuma. Só se o cliente tiver já ou feita promissória ou dado dinheiro. No caso, ela deu, a minha cliente deu dinheiro. A minha cliente deu dinheiro. Não foi a dela. A dela tinha separado. Mas eu já entendi aqui, né? A teoria da conspiração. E aí, depois disso, desses fatos, assim, eu comecei a trabalhar, assim, com raiva, sabe? Com, sei lá, porque no outro ambiente, nos outros ambientes que eu tive, a não ser o de uma loja, tinha, assim, não tinha essa rivalidade. Porque era cada um conquistando seu espaço, seus clientes, a gente corria atrás. Igual eu trabalhava numa loja onde cada vendedor respeitava muito os clientes dos outros, sabe? Por exemplo, se chegava um cliente lá do Adriano, que era meu parceiro, eu atendia o cliente do Adriano, mas na hora de efetuar a venda, eu efetuava para o Adriano. Por quê? Porque o Adriano que atendia ele, era o Adriano que ligava para ele, era o Adriano que mandava as coisas para ele, não era eu. Então, o cliente chegou lá, o Adriano tá almoçando, vem aqui que eu atendo mais a venda no nome do Adriano. Eu trabalhava assim. Aí tinha o Moraes, o Paulo, a Paloma. Eu já tive vários colegas de trabalho. A Suelen, a Laís. Era sempre assim. A Micaela, que até já faleceu. Era sempre assim. Então, assim, se fosse aquele cliente que os meus colegas fazia questão de, chegou mercadoria nova, não sei o quê, fulano, o senhor sumiu, vem aqui e tal. Aí, se porventura o cliente chegasse na loja, o meu colega não tivesse, eu ia atender, podia ficar tranquilo. Porque a venda era dele. A comissão, entrava para a comissão dele porque eu não pegava para mim. E nem eles. Então, a gente tinha um acordo. E foi muitos e muitos anos assim, sabe? Em outros lugares que eu passei, teve lugar também que eu trabalhei sozinha, né? Aí já é totalmente diferente. Mas nesse, gente do céu, vocês não estão entendendo não, como é que foi não. Aí depois eu fui ficando enfesada, e aí tá. Aí um dia eu passei na porta da loja da irmã dela,
que já tinha sido minha patroa. No meu primeiro emprego foi de olhar a menina dela. E ela era irmã dessa dona dessa loja que vendia o carrinho. Aí eu passei, tava lá escrito assim: procura uma vendedora. Era uma loja de cosmético. Aí tava escrito lá assim: procura uma vendedora com experiência na carteira. Eles estavam querendo experiência na carteira, sabe? Aí eu fiquei assim, pensei, eu vou mudar isso, eu vou vazar pra cá. Porque eu sei que se eu quiser vir, ela me pega, porque eu já trabalhei com ela, já trabalhei com o irmão dela, tô com a irmã dela e eu sei que eu tenho boas referências de lá também. E eu sei como é que esse povo gosta, eles gostam de quem vende. Eles gostam de quem vende. Vendeu pra eles, pronto, você fica. Não vendeu, você não fica. E aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, ó, a sua irmã tá procurando vendedor e eu vou cair fora, vou pra lá. Porque esse jeito de vocês trabalhar aqui tá me incomodando demais, você tem medo de ter briga aqui. Eu não sou. A vovó tá fazendo vídeo, vai embora. Você não pode me dar um babante? Depois eu te dou. Eu não sou acostumada a trabalhar desse jeito. Não sou acostumada a trabalhar desse jeito. Você tem medo de deixar a gente atender. O seu irmão que me treinou por quase uma década não me ensinou assim. Eu não sou acostumada a vender assim, ficar esperando minha vez, essas coisas, não existe. O que existia era parceria entre mim e os meus colegas de trabalho. Então, sei não. Aí ela não queria me deixar de jeito nenhum. Não, você não vai não, você não vai não. Eu prometo que eu vou mudar isso, não sei o quê. E aí os dias foi passando, o tempo foi passando, foi o quê? Quase 8 meses eu lá desse jeito. Aí um dia eu falei, ó, agora já chega, viu? Agora ela me chamou para ajudar ela a arrumar umas caixas de umas coisas que tinham chegado. Falei, agora chega, tô vazando. Eu tô vazando aqui. Vou lá pra Edileuza, pra sua irmã. Já conversei com ela, ainda falei pra ela, ó, já conversei com ela e ela me recebe de braços abertos e falei, ela falou, não, então tá, deixa que eu vou resolver a situação. E aí a Edileuza disse que ia ficar satisfeita demais comigo lá, mas que tinha que conversar com a irmã dela pra não soar como se ela estivesse me roubando. Aí um belo de um dia eu fui almoçar, que eu cheguei, eu topo as duas na esquina, as duas irmãs comerciantes, conversando a meu respeito. Bruna, vem cá. Nós conversamos, é com muita dor que eu vou deixar você ir. A minha irmã tá precisando realmente de uma boa vendedora. Você lá, então, você vai ajudar muito ela, mas eu não queria que você fosse. Mas aí tá. Eu fui. Eu fui pra lá. E aí, ela, porque se um dia você precisar, as portas estão abertas, não sei o que, aquela coisa, né? Aí ela fez o coisa de que me mandou embora, né? Pra eu não perder direito. E aí eu comecei a trabalhar com a outra lá e foi uma maravilha, porque eu cheguei lá dando, sabe, vendendo igual uma louca, assim, porque eu tava doida pra vender. Mas, gente, uma coisa que eu sempre tive, sempre mantive é respeito pelos meus colegas de profissão, sabe? Nunca quis o que é dos outros, nunca gostei de entrar na frente da outra pessoa, tá vendo que uma pessoa tá fazendo uma coisa, aí, para, Lotus, não mexe aí não. Aí entrar no meio, sabe? Não, vai lá, seu avô tá te chamando lá. Ah, sabe, essa coisa de ficar entrando no meio do que a pessoa tá fazendo, tomar, né, o rumo da pessoa, copiar as pessoas. Então, assim, cada um, eu falei pra ela, falei, olha, cada um ali onde eu tive, trabalhava assim, da sua maneira e trabalhava muito. E falava mesmo com o cliente o dia todo, ligava, via os clientes na rua, parava. Assim, nós nunca tivemos limite, nunca tivemos bloqueio. Aqui que eu tô tendo, então eu não sei trabalhar assim. E aí fui para outra loja, lá eu fiquei também, trabalhando bastante e vendendo bastante. Mas eu sempre tive isso comigo, sabe? De lutar muito, de fazer valer, né, o nome de vendedor. A vovó tá fazendo vídeo, depois a vovó dá. Depois. Eu vou sumir daqui só quando você me dá um barbante. Eu vou sumir daqui só quando você me dá um barbante. Não, mas não tem barbante aqui pra te dar, não. Tem. Não tem, não. Me dá só um. Então, gente, eu tinha uma forma de trabalhar, né? E não adaptava com isso, com esses limites. Ai, vou esperar a minha hora de atender. Ai, porque, sabe? Não, minha filha. Por isso que eu cheguei na outra loja lá parecendo uma vaca doida. Vendendo tudo quanto é chapinha, tudo quanto é secador, tudo quanto é produto caro, socando na mulherada, que era prometendo que elas iam ficar bonita demais.
sabe? Então, não, ela falava, ela disse que eu precisava. Aí a irmã dela falou assim, não, a Edileuza tá com uma menina muito ruim para vender lá e ela precisa de uma pessoa como você, mas eu vou te falar, é com muita dor no coração que eu deixo você ir. Mas aí eu falei pra ela, falei, porque se você não deixar eu ir, eu vou rachar a mão na cara dessa menina aqui qualquer dia desse, porque eu sou assim. Não procuro confusão de jeito nenhum, procuro me manter longe. Mas se ficar me azucrinando muito, minha filha, tem encrenca mesmo, sabe? E aí eu fui. Esse é um dos perrengues. Nesse dia eu pensei, se eu perder realmente essa venda, eu vou arrancar os cabelos dessa mulher tudo. Que- Ai, ai. Ainda mais. Aí nesse dia eu ainda falei pra ela. Aí ela falou assim: então quer dizer que você vendia semente de milho, não sei mais o que, agrotóxico? Falei, pra você ver, vendia. Vendia. Será que se eu jogar 1 litro de agrotóxico na sua mão, você vai saber vender? Você vai saber para que precisa? Pois é. Vendia. Vendia, sim, senhora. Eu fui treinada para trabalhar mesmo, para vender mesmo. Não espero hora para vender, não, sabe? Vai, nossa, tá vendo? Oh, é porque você tava atrás de mim, a vovó bateu o cotovelo. Vem cá. Vem cá que eu vou te dar o barbante. Vem cá. Deixa eu ver. Não, nossa, mas você é mãe hoje demais. Eu acho que eu tenho que dar. Vem cá, vou pegar o barbante. Pois é, gente. Essa é a história de hoje. Amanhã tem mais, tá? Vem cá, tia vovó dar beijinho pra Sara. Tá, tchau pras crocheteiras. Não. Fica com Deus, gente. Tchau.